Olha, eu não vou usar uma palavra aqui para não derrubarem a nossa conversa nas redes sociais, mas todo mundo vai entender do que eu estou falando. Recentemente, diante dessa crise que o mundo apresentou, um dos grandes medos dos temas da fake news eram discursos ou falas que eram anticientíficas e até ditas negacionistas. Lembra? Ok, concordo que a gente tem que evitar falar de coisas que a ciência não está endossando. Mas a ciência não endossa o beber nem o fumar. Pelo contrário, o número de estudos mostrando que isso faz mal é muito grande. Sim. Então é uma questão para mim de coerência até com o meu corpo. Sim. Agora, disso eu posso passar para a Bíblia. Eu sei que a Bíblia fala do vinho, mas a gente tem que levar em consideração o contexto. No hebraico, você tem algumas palavras para vinho. Você tem a palavra sícara, que significa bebida forte. Você tem a palavra aim, que é vinho no sentido geral. Você tem a palavra tirosh, que é o vinho não fermentado. No Novo Testamento escrito em grego, a única palavra para vinho é oinos, que é a mesma palavra para suco de uva. Tá certo? Então, já que a palavra é dúbia, eu tenho que saber em que contexto ela está ali. É igual manga. Pode ser manga de camisa ou manga de chupar. Depende do contexto. Então, há alguns momentos da Bíblia que está falando do vinho fermentado mesmo. Por exemplo, quando Noé bebeu, embriagou, ficou bêbado ali. Ló também se embriagou. E o milagre de Jesus? Pois é, no caso do milagre de Jesus, eu tenho dificuldade de entender que Jesus ali fez um vinho alcoolizado pelas seguintes razões. Letra A. Todo mundo já estava bebendo vinho desde o início da festa. Todo mundo já estava bebendo vinho desde o início da festa. Se Jesus fosse multiplicar o vinho para dar mais vinho para o pessoal, onde é que está a coerência aí? Mesmo para aqueles que defendem o beber social, beber só um pouquinho. Se é para beber só um pouquinho, Jesus está indo contra isso, porque todo mundo já tinha bebido vinho desde o início. Ele faz mais vinho. Além disso aqui, nós sabemos que nas cerimônias religiosas do judaísmo, o fermento não podia fazer parte, porque o fermento era símbolo do pecado. Então, tanto não usavam nem no pão, como ia ter bebida fermentada. Exatamente. Então Jesus não ia fazer. Tanto é que nos manuscritos do Mar Morto fala do tipo do vinho que o sacerdote tomava e que era o mosto ou o vinho não fermentado. Agora alguém pode perguntar assim, Rodrigo, mas a uva em Israel só dá uma vez por ano. Eu já pesquisei na internet. É geralmente no mês de setembro. Se só dá uma vez no ano, como é que você tem vinho não fermentado o ano todo? Se a vinha vai fermentar, eles não tinham geladeira na época. É simples. Existe inclusive receitas que a arqueologia já mostrou que eles faziam vinho de uva passa, para dar inclusive para as crianças. E o vinho alcoolizado não era de bom tom nem na sociedade romana. É como a maconha hoje. Muita gente usa, mas não é uma coisa assim tão socialmente aceita. Então, na época greco-romana, o vinho fermentado só tinha uma função, ou duas. Primeiro, esterilizar machucado, ou esterilizar a água na hora de beber. Então, eles pegavam a água e colocavam um pouquinho de vinho para um pote desse tamanho de água, para que aquele vinho pudesse ajudar a purificar a água. Por isso que Paulo falou para Timóteo, não beba água pura, misture um pouco de vinho também por causa das suas dores de estômago. O vinho era para purificar a água. Então, apenas para dar uma ideia, e também o apóstolo Paulo fala, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Sim. Tá certo? Se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu vou colocar coisas aqui que fazem bem à saúde. Não coisas que vão atrapalhar até a lucidez da minha relação com Deus. E eu lamento dizer, repito, mesmo com amigos, pastores e padres que bebem, aos quais eu respeito muito a opinião e a prática, mas eu já encontrei estudos que hoje um dos grandes grupos profissionais que tem que se tratar com problema de alcoolismo, sabem quem são? Padres e pastores.